E aí, galera, aqui é o professor Rafa Gabriel, da disciplina de Matemática para Jogos 1 do curso de Tecnologias em Jogos Digitais da PUC. E hoje eu vou discutir com vocês dois temas bem rapidinhos. O primeiro é a relação entre graus e radianos e o segundo, quadrantes. Então, de acordo com tudo que a gente já estudou, o que nós podemos deduzir a respeito dos sinais dos quadrantes e das relações entre eles? Vamos começar aqui então. Para começar, um grande avanço. Eu descobri aqui na ferramenta como desenhar círculos. Então, vamos tentar aqui. Fio, none. Vou desenhar uma circunferência. Não, agora vai. Aê! Melhor dia da minha vida. Dia mais feliz da minha vida. Então, vamos desenhar essa circunferência aqui. E vamos começar pela explicação do graus, né? O que seria grau? Antigamente, imagina que esse centro aqui da circunferência seja a Terra e todos os pontos da circunferência sejam a trajetória que o Sol faz em torno da Terra. Mas espera aí, professor, você está equivocado, o Sol não gira em torno da Terra. Mas não era isso que os egípcios pensavam. Os egípcios, eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. E se você acha isso um absurdo, todo mundo acreditava, até surgir ideias de Copérnico, ele ser queimado na fogueira lá pela Inquisição, não sei se existia Inquisição na época dele, mas era alguma coisa da Igreja Católica. Então acreditou-se muito tempo nesse conceito, que o Sol girava em torno da Terra. E os egípcios, como uma sociedade evoluída, eles precisavam calcular quantos dias existiam num ano. Eles meio que descobriram essa intuição de quantos dias tem num ano para controlar as cheias do Rio Nilo. E eles chegaram na seguinte intuição, que o ano ele tem 360 dias, certo? Então, toda vez que passava um dia, eles conseguiam calcular, por meio dos graus, aonde estaria mais ou menos o Sol na trajetória em torno da Terra. Basicamente, essa é a ideia da origem dos graus. Tá, então, por que, considerando um conceito tão velho, tão antiquado, né, baseado em uma coisa que a gente nem se baseia mais, que nem faz mais sentido para o nosso contexto, por que a gente utiliza ainda esse conceito velho para explicar ângulos dentro da trigonometria? Ou dentro da geometria em geral, né? A explicação para isso está em você. Então lembra lá você na sua quinta série, eu nem sei se a geração de vocês já estudava em anos, eu acho que a quinta série equivaleria aí a um sexto ano, né? Então imagina você lá no seu sexto ano, na sua quinta série, pegando pela primeira vez algumas ferramentas como compasso e transferidor. Transferidor, né? Então imagina lá o transferidor, que era uma ferramenta que você conseguia calcular quanto valia o ângulo de determinadas coisas. E esse ângulo era medido em graus. Imagina você lá, sendo essa criança feliz. Agora imagina você tentando aprender o que é um radiano na quinta série. Meu Deus do céu, eu não consigo entender o que é radiano nem hoje em dia. Como é que eu ia entender na quinta série? É exatamente isso que os professores de matemática imaginam. É muito difícil para a criança lidar com o conjunto dos números reais, ou até dos números racionais, neste nível de ensino. Então você precisa primeiro aprender trigonometria, algumas noções trigonométricas num campo de estudo mais simples, utilizando graus, para depois partir para uma noção mais avançada, para a noção mais próxima do real possível, ok? Que é uma noção que os radianos eles são uma medida válida dentro da circunferência, eles são baseados na própria circunferência, então eles são exatos. Não é que nem graus, que é uma estimativa dos egípcios. Então, você pode utilizar graus para pensar, tá? Utilize graus para pensar. Mas na hora de desenvolver algo profissional, na hora de fazer seus cálculos
num nível de maior exatidão possível, trabalhe com radianos, tá? E agora eu vou explicar por quê. Então imagina que você tem uma circunferência e essa circunferência ela possui um raio, ok? Se eu pegar esse raio e colocar ele de pé do lado da circunferência, nós teríamos algo como isso daqui. Então, coloquei esse raio de pé do lado da circunferência. O que isso significa? Por enquanto nada, né? Mas observe que se eu deitar este raio sobre a circunferência, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar algo como isso daqui. Ok? A esse valor do raio deitado sobre a circunferência, os matemáticos convencionaram chamar de radiano. Então, isso daqui é um radiano. O valor dessa medida do raio deitado equivale a 1 radiano. Ok? Beleza, mas eu não sei quantos ângulos medem um radiano. Eu não consigo converter em graus, na verdade, né? Como é que eu faço essa conversão de graus a radianos? Eu gosto de trabalhar de maneira exata, mas eu quero pensar em graus. Todo mundo faz isso. Então, como é que eu tenho uma noção intuitiva a respeito disso? Eles perceberam o seguinte, que se eu calcular, pegar aqui 1 radiano, 2 radianos, vamos lá, eu consigo, eu posso, eu consigo, eu quero, 3 radianos e uns quebradinho, isso aqui equivale a 180 graus na circunferência, ok? Então, quanto que vale 3 e uns quebradinhos? É a constante do π. Então, o π, na verdade, é isso. 3,1415 e uns quebradinhos. Beleza? Isso é π. De forma que, se π representa o radiano de metade da circunferência, então 2π equivale a 360 graus. Ok? Então essa é a noção de radianos. E partindo desse pressuposto que a gente sabe que π equivale a 180, nós conseguimos converter qualquer valor aqui de graus para radianos. Então aqui eu teria graus, aqui eu teria radianos. Coloque o valor que você possui. Então, por exemplo, eu tenho 2π e eu quero converter para graus. Então, no lugar desse radiano, eu colocaria, vamos reescrever de novo aqui, π 180, 2π, quanto vale em graus? Regrinha de 3 básica, né? Então, ficaria 2π vezes 180, 2 vezes 180 vezes π, igual a graus π. Corto π dos dois lados e obtenho que graus é igual a 2 vezes 180, portanto 360, o que faz total sentido. Eu posso fazer a mesma coisa com radianos. Então, por exemplo, eu tenho que π é 180 graus. E agora eu quero saber quanto 90 graus vale em radianos. Vamos fazer esse cálculo. Então, eu fico com 90π igual a 180 radianos. E agora? Eu passo 180 para o outro lado dividindo, vai ficar 90π dividido por 180, que é a mesma coisa que π sobre 2. Então esse é o meu valor em radianos.
Entenderam? Então é bem simples. A partir do momento que você trabalha com π, você está trabalhando com uma estimativa real sobre a circunferência. Isso aqui a gente está falando de valores reais. Então 3,1415 faz total sentido. Ele faz 1 trilhão de vezes mais sentido do que 1 grau. Você já deve ter visto, inclusive, já algumas baboseiras a respeito de graus, minutos, segundos. Né? Quanto que é 180,5 graus? Tem 180 graus, alguns minutos, alguns segundos, mas isso aí nem perca seu tempo estudando, porque é heurística em cima da heurística, a gente não chega a nada, porque são só estimativas dos valores reais. Ok? Então, essa é a interpretação que nós temos a respeito de radianos. Aqui você pode até enxergar num GIF todo o conceito que nós discutimos. Então, nós temos aí uma circunferência com este raio. Se eu coloco o raio do lado da circunferência e deito este raio sobre a circunferência, eu vou ter a medida de 1 radiano. Agora, 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos e alguns quebradinhos, vai nos dar a constante π. Beleza? Basicamente é isso. Você também pode pensar o π como o comprimento de uma circunferência que possui raio 0,5. Então, se 2π tem raio 1, π tem raio 0,5. Olha que interessante. Então dá 3,14 e alguma coisa. Tranquilo? Vamos agora, para finalizar a nossa aula, falar a respeito de quadrantes. Para isso eu vou usar nosso amigo de sempre, GeoGebra. Voltando ao nosso exemplo, vocês devem observar o seguinte. Vou aqui no 0 graus. Perceba o seguinte. Quando eu estou no primeiro quadrante, que é de 0 a 90 graus, estou variando aqui alfa de 0 a 90 graus. Qual é o sinal de Px e Py? É positivo. Eles estão positivos. Agora, quando eu venho no segundo quadrante, perceba que Py se mantém positivo e Px se torna negativo. Agora, no terceiro quadrante, nós temos que Py e Px são negativos. E no quarto quadrante, nós temos que Px é positivo e Py é negativo. Trazendo esses conceitos aqui para o nosso quadro negro, nós podemos imaginar os quadrantes e considerando que o cosseno ele é lido sobre o eixo x, nós temos que o eixo x para cá ele é positivo, então o eixo x para cá é positivo e para cá ele é negativo. Então aqui é negativo, negativo, aqui é positivo, positivo. Agora, considerando o seno e sabendo que o seno ele é lido sobre o eixo y, então vamos pegar a cor branca novamente, seno é lido sobre o eixo y, nós temos que acima de y é positivo, abaixo de y é negativo. E com isso nós explicamos os sinais dos quadrantes. Beleza, pessoal? Por essa aula é só. Até a próxima.